Fala galera, e aí, tudo beleza? Ontem eu estava vendo um texto, na verdade, eu estava lendo um artigo lá sobre uma entrevista que fizeram aí com o nosso grande nadador mundial, que é o Phelps, né, que já ganhou aí, já estava falando lá no texto que ele já estava na 20ª medalha de ouro dele, ou seja, quase que um campeão invencível. Como é que o cara consegue ganhar tantas vezes e tantas vezes seguidas? E a jornalista estava perguntando lá para ele, né, Phelps, assim, o que você acredita que são os principais fatores que levam você a alcançar o resultado que você sempre alcança, sempre tem sucesso, sempre é campeão? Ele falou, olha, eu acredito sim que, né, assim, eu treino muito, né, sou muito persistente, assim como meus outros competidores também, mas eu acredito que eu tenho um grande diferencial em relação a eles. Sabe qual que é esse diferencial? Ele falou o seguinte: quando eu tô me preparando para a prova de natação, eu não só visualizo, digamos, ele conseguindo, né? Porque esse é um exercício muito comum no coaching que eu faço, até com os meus próprios estudantes, de você visualizar, de você se preparar mentalmente, imaginar todos os vários fatores e você dando certo naquela prova, de você já conseguindo ter um ótimo resultado, ter uma ótima performance. Então você pega teu dia do vestibular, você se imagina, né, chegando tranquilo lá, focado, assim, sabe, um negócio totalmente conectado ali e indo para conseguindo resolver as questões, conseguindo resolver. Pega a prova, abre, consegue ler, consegue entender, consegue resolver, consegue fazer com uma maior facilidade. Já se prepara mentalmente que é isso que vai acontecer. E naturalmente, quando chega lá, isso se torna mais fácil. Então ele falou, eu faço isso também. A maioria das pessoas fazem, né? Dos atletas, no caso, que é uma prática comum do coach. Mas ele falou assim, eu não faço só isso. Olha que legal. Ele falou, além de eu fazer isso, eu penso em todos os cenários adversos, ou seja, no caso da natação, eu penso, pode ser que quebre o óculos, pode ser que comece a ter uma dor, pode ser que eu comece a ter uma cãibra no meu pé, na minha perna, pode ser que entre água no meu óculos, que entre água no meu pulmão e eu comece a engasgar, eu não consiga respirar direito. Então ele fala assim, eu imagino todas as possíveis adversidades que podem dar e mentalmente também eu pego essa adversidade e eu já me imagino como é que eu vou lidar com essa adversidade. Olha que negócio louco, gente. Tipo, esse foi um insight que eu tive ontem, que eu falei, caraca, como faz sentido isso? Porque acontece com a maioria de nós? A maioria de nós, a gente na verdade conhece as adversidades que podem dar. Tanto assim por já meio que se antecipar, como pode ser que já aconteceu em outras provas, em outros simulados que a gente fez. Só que o que acontece? A gente não se imagina qual que vai ser a nossa estratégia para resolver aquilo, para se livrar daquele problema, digamos assim. A gente não se imagina como é que eu vou sair dessa, caso isso aconteça comigo. No vestibular, por exemplo, um dos principais fatores é a questão do tempo, não é? Principalmente numa prova como o Enem, você chega no final, tá super cansado e etc, e já não sabe mais direito para onde que vai, tá? Meu Deus, e o tempo tá acabando, o que eu faço? Só que esse é um dos fatores. Pode ser que você tenha um outro fator, que você comece a ter um ataque de ansiedade logo no início, que te deu um branco, que você não sabe nem o que fazer. Pode ser que você comece a ter uma dor de barriga, uma dor de estômago, né? Pode ser que você uma matéria que você tem muita facilidade, que isso causa mais pânico ainda do que nas outras, você na hora chega no dia da prova e você empaca. Aconteceu isso comigo na prova da Unicamp. Matemática, a matéria que eu mais tenho facilidade, eu comecei por ela, eu empaquei, eu tive que deixar ela pro final. Tem uma história que eu conto em outro vídeo, que eu acabei acertando várias questões no chute, e aquilo, né, verdadeiramente eu acredito que foi uma espécie de milagre. Mas por que isso aconteceu? Digamos, seria o fator sorte, porque eu me preparei durante todo o ano muito para fazer essa prova de matemática, fazer a prova do vestibular como um todo. E aí chega na hora, né, brota uma iluminação a mais e acaba dando o que deu, mas era o que eu precisava no caso. Mas enfim, o que eu tava falando pra você é o seguinte, a gente se pega imaginando nessas possíveis adversidades, só que parece que a gente fica empacado nelas, não é? A gente fica sentindo medo, fica preocupado, fica ansioso, e se acontecer isso, e se acontecer isso? Então, o que eu quero propor, que eu quero convidar você a fazer é pegar todos esse tananã, tananã, e tananã, tananã, e você completa essa frase, né, esse raciocínio, com a solução prática de como é que você vai lidar com esse problema. Exatamente, quase como se fosse um software de computador. Se acontecer tal coisa, então eu farei isso, eu lidarei com isso. Se tananã, 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 eu farei isso, né? Se eu tiver problema de tempo na prova, então eu vou
assim, dar prioridade para aquelas questões que eu já tenho mais facilidade. Se eu tiver problema com dor no estômago, eu vou tomar um remédio ou vou no banheiro fazer tal coisa, né, lavar o rosto, não sei, vou mentalizar tal coisa, que aquilo que eu sei que me ajuda a fazer passar aquilo. Então eu quero que você pense sobre várias possibilidades, adversidades que podem acontecer no teu caso aí, quando você estiver fazendo o vestibular ou até mesmo um simulado, e você visualiza e mentaliza na tua cabeça, imagina com detalhes, você tendo um problema e você resolvendo, você se livrando daquele problema, você dando que a gente chama em inglês, né, um turning around, ali, você está fazendo o negócio virar, mesmo com todos os problemas, com as adversidades, você faz o negócio virar. Então essa é a dica, a orientação que eu deixo para você, que eu achei que foi maravilhoso, esse insight que o Phelps aí me deu. Eu falei, nossa, você já pensa muito sobre o negócio, né, ensaiando, dando certo, mas e se porventura que vão acontecer adversidades, que eu falei na prova da Unicamp, tive um grande problema com matemática, né, apesar de não estar mentalmente preparado para lidar com esse problema, eu não esperava mesmo esse problema. Me veio uma luz e deixar no final, e daí sim lá eu consegui chutar e acertar, mas o que eu digo para você é, se prepare antes em relação às adversidades. Você vai se sentir muito mais, né, tranquilo, em paz e seguro, autoconfiante em relação a você. E cada vez mais você vai estar diminuindo esse fator medo, esse fator do inesperado, porque mentalmente você já visualizou e já se preparou para isso. Você vai ver que tuas ações, tuas atitudes vão começar a corresponder a isso. Então você já vai começar a notar essas diferenças nos simulados também, porque tudo nasce na mente. Se você está preparado mentalmente, o teu corpo vai saber o que fazer na hora, porque você se ensaiou várias vezes aquilo, você programou já de fazer aquilo, de reagir daquela certa maneira, e na hora vem um comportamento quase automático do que você tem que fazer. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí essa dica, né, esse insight aí que eu quis transmitir para você, e coloca teu comentário aqui embaixo, compartilha, fala, olha Lucas, né? Aí galera, né? Eu também tenho um problema numa prova, eu geralmente tenho um problema de tal, de não sei o que, e já coloca qual que vai ser a medida específica, a atitude que você vai ter em relação a esse problema, caso ele ocorra no dia do teu simulado, do teu vestibular, caso ocorra no dia do Enem, né, no caso. Então você coloca, compartilha aí o que você acha que você pode ter de possíveis adversidades e qual que seria a solução. Beleza? Vou ficando por aí, então. A gente já tá na sexta-feira, né? Vamos pro final de semana. Amanhã, quem sabe, é o dia que você, né, fica um pouco mais tranquilo. Quem sabe você estuda também normal. Não sei, depende aí do teu caso, como é que você tá se planejando, como é que você tá se estruturando. Mas a gente se vê, de todas as maneiras, a gente se vê no nosso vídeo de amanhã. Então, tudo de bom aí pra você, ótimos estudos e se prepara mentalmente a qualquer adversidade aí que pode estar dando em relação ao teu dia do vestibular, e compartilha aqui embaixo os insights que você teve. Beleza? Vou ficando por aí. Um grande abraço para você aí e tudo de bom. Até mais.